Correção das páginas 4 a 8 da apostila de matemática. Localização e multiplicações. Em que lugar do mundo? Capítulo 10. Localização e multiplicações. Neste capítulo, você vai descobrir como localizar um ponto qualquer no planeta Terra. Vai conhecer a força da gravidade e fazer multiplicações de montão. A Lua. Área da superfície, 37.745.328 km², tem a massa de 73 sextilhões de quilogramas, a gravidade é 0,17 metros por segundo ao quadrado e a temperatura média é de menos 53 graus Celsius. O nosso planeta, a Terra, tem uma área de 510.072.000 km², tem uma massa de 6 septilhões de quilogramas, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a temperatura média 14 graus Celsius e o satélite natural é a Lua. Então, km2 lê-se quilômetro quadrado, septilhões se escreve 6 e uma sequência de 8 conjuntinhos de 3 zeros, tá? Metro barra S2 lê-se metros por segundo ao quadrado. Bolinha, o C maiúsculo é graus Celsius e 70 sextilhões são 73 e uma sequência de 7 conjuntinhos de 3 zeros, ok? Em que lugar do mundo? O globo terrestre, na forma de uma esfera, é a representação mais próxima do nosso planeta em 3 dimensões. Já o planisfério representa a superfície da Terra planificada em um mapa. Nas duas representações, podemos ver os continentes e os oceanos. Para possibilitar a localização de lugares, pessoas e objetos na superfície terrestre, foram criadas linhas imaginárias. Observe o planisfério abaixo. No planisfério abaixo, as linhas horizontais, chamadas de paralelos, e as linhas verticais, chamadas de meridiano. Planisfério, continente e oceanos. A linha vertical em verde é o meridiano de Greenwich. E a linha horizontal em vermelho é a linha do Equador. Então, notem aí que nós temos o Oceano Glacial Ártico, tá? Que é o Círculo Polar Ártico, Oceano Atlântico, a linha aí horizontal tracejadinha, né? Trópico de Câncer. Temos também o Oceano Pacífico, Trópico de Capricórnio, Oceano Índico, Círculo Polar Antártico e o Oceano Glacial Antártico. Tá? Esse aí é o planisfério, é aquele mapa bem grandão que a gente tem na sala de aula. Tá? Diferente do globo, tá bom? Esse aí é o planisfério, chama planisfério porque é plano, tá bom? E foi feita uma escala de 1 para 287 milhões, tá bom? Senão não ia ter como diminuir, aliás, foi diminuído para colocar isso, senão não tinha como representar realmente como é o tamanho original, porque é muito, muito, muito grande. O paralelo inicial, 0, lê-se 0 grau em vermelho, é a linha do Equador e divide a Terra horizontalmente em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O meridiano de Greenwich é o meridiano inicial, que é 0, né? Em verde e divide a Terra verticalmente em 2 hemisférios, o ocidental e o oriental, ocidental a leste e o hemisfério oriental, não, hemisfério ocidental a oeste e hemisfério oriental a leste. Diga aí. O território brasileiro está localizado em 3 hemisférios. Quais são eles? Hemisfério ocidental,
hemisfério norte e hemisfério sul. A unidade federativa onde você mora está localizada em quais hemisférios? No hemisfério sul. Podemos dizer que a maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério sul, por estar ao sul da linha do Equador. Uma pequena parte está no hemisfério norte, por estar ao norte da linha do Equador. Porém, todo o território está no hemisfério ocidental, por se localizar a oeste do meridiano de Greenwich. Lápis na mão. Observe o planisfério e responda as perguntas. Planisférios, continentes e oceanos. América, gente. Eu pintei aí de verde, gente, porque, sei lá, o mapa tá com a cor estranha. O continente africano de laranja, a Oceania de verde escuro, a Europa de rosa, a Ásia de amarelo e a Antártica de bege, tá bom? Aí vocês poderiam ver de acordo com a legenda aí. Eu fiz aproximadamente, porque vocês sabem que na minha apostila as cores não ficam muito bem definidas. Tá bom? Notem que tem um pinguinho, parece uma gotinha vermelha e uma gotinha roxa ou azul. Tá bom? Pinte os continentes de acordo com a legenda. Encontre no mapa os dois países marcados com a gotinha vermelha e azul. Quais são os nomes desses países? O Canadá é o marcador vermelho e a Austrália o marcador azul. Eles estão localizados em quais hemisférios? O marcador vermelho indica o Canadá, que está localizado no hemisfério norte e no hemisfério ocidental. O marcador azul indica a Austrália, que está no hemisfério sul e no hemisfério oriental. Podemos dizer que o continente africano está localizado nos 4 hemisférios? Sim, podemos. Explique sua resposta. Uma parte do continente africano está localizada tanto a oeste como a leste do meridiano de Greenwich e ao norte da linha do Equador, ou seja, nos hemisférios ocidental, oriental e no hemisfério norte. Outra parte está ao sul da linha do Equador, no hemisfério sul, e a leste de Greenwich, no hemisfério oriental. Esse modo de localizar pontos no mapa pode ser usado em outras situações. Henrique e Joaquim estão fazendo uma brincadeira com este cartaz de figuras. Notem que tem seres vivos e seres não vivos. E o cartaz foi dividido em 4 partes, né, aparentemente iguais. Cada um, na sua vez, escolhe uma figura e o outro deve descobrir qual é ela, fazendo perguntas, que só podem ser respondidas com sim ou não. O cartaz é repartido em 4 partes e as perguntas devem ser sobre a localização da figura. Quando for arriscar um palpite, pode usar o nome da figura na pergunta, mas se errar, perde a rodada. Henrique começou escolhendo uma figura e Joaquim já obteve estas informações com as perguntas que fez. Está na parte inferior do cartaz, ou seja, na parte de baixo. Não está na parte esquerda do cartaz, então está na parte de baixo à direita. É um animal, não é um ser não vivo e não é uma ave. Então, as aves, ser não vivo e ave, vocês descartam, porque não é uma ave, tá bom? Recorte da aba da página anterior, o que mais é possível afirmar sobre a figura que Henrique escolheu e colhe no espaço abaixo. Está na parte inferior direita do cartaz, pode ser o sapo, não é uma galinha, pode ser o cavalo, não pode ser a árvore e pode ser o gato. Na sequência, Joaquim perguntou se o animal tem pelo e descobriu qual era a figura após essa resposta. Henrique respondeu sim ou respondeu não? Ele respondeu não. Qual era a figura escolhida? Explique como você descobriu. O sapo, pois retina nas aves, sobrou o sapo, o cavalo e o gato. E os 2 últimos têm pelos.
Então, só sobrou se o animal não tem pelo, o único que sobrou é o sapo. Destaque o cartaz do material de apoio e brinque com um colega. Em cada rodada, um escreve em um papel a figura escolhida sem o outro ver e o colega faz as perguntas para tentar adivinhá-la. Na outra rodada, fazem a troca. Então, quem escreveu para o outro descobrir, na outra rodada, descobre e o colega que escreve o nome da figura, tá bom? Seguindo pistas, a linha vertical é chamada de eixo Y e a linha horizontal é chamada de eixo X. Essa divisão de um espaço em 4 partes é bastante usada em matemática. A gente usa muito a partir do Fundamental 2 para fazer gráficos, tá? Quando está inteirinho assim, a linha X e a Y inteirinha, a gente usa para fazer um gráfico chamado parábola, porque ele vai tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do gráfico, tá bom? Em muitas situações, usamos apenas a parte superior direita. Observe a figura a seguir. Então, eixo Y e eixo X. Essa aqui, outra representação é o que a gente usa mais, tá bom? Mas isso é só a partir do Fundamental 2. No encontro dos dois eixos, X e Y, marcamos o ponto 0. Usando distâncias iguais, marcamos outros pontos sobre os eixos, numerando-os em ordem crescente para a direita e para cima. Podemos marcar pontos para desenhar figuras geométricas usando essa representação. Então, foi marcado o ponto 2, 3, 2, 7 e 5, 7. Que aí a gente colocou B, C e A. E depois unimos com traços retos A e B, B e C e A. Para marcar os pontos, usamos pares de números denominados pares ordenados. Isso quer dizer que há uma ordem na escrita dos números a ser respeitada, e ela é bem importante. Escrevemos 2 números entre parênteses, separados por vírgula e um espaço depois dela. O primeiro número do par pertence ao eixo X, que é horizontal, e o segundo ao eixo vertical, que é o eixo Y. Por exemplo, no gráfico ao lado, o par ordenado 3,5 representa o ponto laranja e o par ordenado 5,3 representa o ponto verde. Então, ó, 3,5, 3 primeiro e o 5 depois, e depois 5,3, o 5 primeiro e o 3 depois, ok? Se o gráfico não está em uma malha quadriculada, você precisa de um esquadro para marcar os pontos, pois ele ajuda a garantir o ângulo reto com os eixos. Observe o passo a passo para marcar o ponto A no par ordenado 5,4, com a ajuda do esquadro. 1. Ajuste o esquadro sobre o eixo horizontal X, na marca do número 5, para traçar uma linha vertical. 2. Ajuste o esquadro sobre o eixo vertical Y na marca do número 4 para traçar uma linha horizontal. 3. O ponto A fica no encontro das duas linhas traçadas. Essas linhas podem ser tracejadas. No gráfico ao lado, use o esquadro para marcar os pontos B, 2,1 e C, 7,3. Depois, trace linhas retas unindo A e B, B e C, e depois C e A. Que figura você obteve? A figura obtida foi um triângulo.